Olá! Um belo sorriso não apenas abre portas, mas também pode contribuir com a nossa saúde em geral. Muita gente não sabe, viu? Mas problemas bucais podem estar diretamente ligados com doença cardíaca. E uma dessas doenças é a endocardite bacteriana. E para a gente entender mais sobre essa doença e também sobre outros problemas relacionados aí à saúde bucal, está conosco aqui no estúdio do RDTV. Muito obrigada pela tua participação. O Evaristo Volpato, ele que é professor do mestrado e doutorado em Ciências Odontológicas Integradas da Universidade de Cuiabá, a UNIC, e também diretor do Conselho Federal de Odontologia, né? Pela primeira vez, Mato Grosso nessa bancada, né, professor? Obrigada mais uma vez pela tua participação. Para a gente iniciar, então, má higiene bucal pode causar aí problemas cardíacos, doenças aí no coração? Sim. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui participando novamente. É sempre uma satisfação a gente poder ajudar a esclarecer a população a respeito de assuntos tão importantes, né, como a saúde e a odontologia. Sim, problemas na nossa boca podem causar intercorrências no coração? A resposta é sim. Na verdade, o tempo nos levou, principalmente aqui no Brasil e em outros países isso não acontece tanto, mas a odontologia, né, trabalhar a saúde bucal, enquanto a medicina trabalha a saúde do corpo, e elas terem pouca conexão entre si no sentido dos tratamentos, sendo que no sentido dos problemas e da saúde, elas são completamente interligadas, né? O sangue que percorre todos os tecidos da boca, os dentes, é o mesmo sangue que vai percorrer o coração e os outros órgãos do nosso corpo. Então, uma infecção que está acontecendo em algum tecido bucal, por exemplo, uma gengivite, uma periodontite ou uma pulpite, que é a infecção da polpa do dente, os micro-organismos que estão relacionados a essas infecções podem entrar na corrente sanguínea e podem vir a se alojar ali no tecido do coração, que é o endocárdio, causando a endocardite infecciosa ou endocardite bacteriana. Ou seja, a gente pode falar aí que a população ainda não entendeu que a nossa boca faz parte do nosso corpo e precisa ser tratada aí com esse cuidado, né? Aquele velho adágio, a saúde começa pela boca, é super real e super atual. Se a gente quer ter uma saúde sistêmica, né, ser uma pessoa saudável, é fundamental que a boca esteja saudável, né, que a gente cuide da nossa boca, porque problemas bucais podem refletir no nosso organismo. Isso é reflexo, por exemplo, da má escovação? O que leva a uma infecção ficar tão grave a ponto de uma doença cardíaca? Os principais problemas de saúde bucal, elas têm relação com os hábitos individuais, né, de cada pessoa. Então, tem a ver com uma má higiene bucal? Tem tudo a ver com uma má higiene bucal. Tem a ver com a dieta da pessoa, tem a ver com a higiene bucal, né, a escovação, o fio dental, a pasta de dente que ele usa. Tudo isso é fundamental para você ter uma boa saúde bucal. Então, uma pessoa que cuida bem dos dentes, que escova bem os dentes da maneira adequada, que passa o fio dental, que não tem nenhum problema de saúde bucal, a chance dele ter problemas, no caso endocardite bacteriana, são bem menores. Porque já foi comprovado, né, que muitos desses micro-organismos presentes na infecção do endocárdio são oriundos da boca, são bactérias que estão presentes nessas infecções da boca. Então, se a pessoa tem uma boca livre de infecção, se a saúde da boca está bem controlada, a chance de ter uma endocardite é muito pequena. E doutor, como é que a gente, além da endocardite bacteriana, a gente pode pontuar também outras doenças aí que são derivadas da saúde bucal, de certa forma? Sim, como eu falei, a boca várias. faz parte Quais do corpo, né? Então, tanto problemas de saúde bucal podem refletir em outras partes do corpo, como problemas sistêmicos podem apresentar sinais na boca também. Inclusive, a gente está vindo aqui, né, de uma pandemia da Covid-19 e já foram relatados também várias situações, alterações na boca decorrentes da Covid.
Mas, de uma forma geral, é bem estabelecido que, por exemplo, uma gestante que tem problema de saúde bucal, isso pode interferir na gestação dela, então ela pode acabar tendo um parto prematuro, um nascimento de um bebê abaixo do peso por conta de problema de saúde bucal. Você tem a questão da endocardite bacteriana também, quer dizer, um problema na boca pode levar a um problema cardíaco. A gente tem casos de abscessos na cabeça, encefálicos, causados por infecções de dente, que vai levar a pessoa a ter um problema sério, né, por conta dessa infecção, dessa proximidade dos tecidos da boca, do dente, com as vias aéreas, com a base do crânio. Então, assim, é muito importante a pessoa cuidar da saúde bucal, não só pela saúde dos dentes e da gengiva, mas porque isso vai refletir no corpo. E o contrário também. Uma pessoa que tem diabetes, isso pode piorar sinais clínicos de outros problemas bucais. Uma pessoa que tem alguns tipos de câncer, isso vai refletir na saúde bucal. Alguns tipos de tratamento do câncer, como radioterapia e quimioterapia, também podem influenciar na saúde dos tecidos bucais. Então, é tudo interligado. E aonde inicia, aonde começa os cuidados com a nossa saúde bucal, né? A gente falou aí dos problemas que podem levar até uma AVC, né? Sim. Mas onde iniciar, né? Como começa? Você falou aí que vai depender muito de como que é essa saúde bucal, esse cuidado diário. Esse cuidado, ele começa quando? Ou quando ele deveria dar start nele? Olha, aí eu vou citar um professor já falecido, mas que a gente já teve a oportunidade, inclusive, de tê-lo como convidado na Unic em algumas oportunidades, que é o professor Luiz Walter. Ele foi um dos idealizadores do atendimento odontológico de bebês no mundo inteiro, né? Essa filosofia nasceu em Londrina, no final da década de 80. E ele falava, quando que deve começar? Deve começar orientando e educando as mulheres, né? Porque as mulheres vão ser mães, né? Então, ela estando bem orientada, ela vai cuidar bem desde a gestação e do seu filho quando nascer. Porque é importante a gente começar a cuidar da saúde bucal da criança a partir do momento que a criança nasce. Saúde bucal de uma forma geral. E a saúde dos dentes a partir do momento que nasce o primeiro dente, que aí vai ser por volta uma média aí entre os 6 meses de idade, né? Então, logo que nasce o dente, a gente já tem que cuidar desse dente. Hoje, a cultura, de modo geral, da população é levar o filho no dentista quando está com cárie, está começando a reclamar de alguma dorzinha no dente, é mais ou menos isso, então? Como eu falei, essa filosofia é recente, ela é do final da década de 80. Então, com o tempo, cultura é uma coisa difícil de mudar também. Mas hoje em dia, grande parte das pessoas já procuram o dentista para perguntar como é que eu posso cuidar da saúde do meu filho, será que eu uso mamadeira, até quando eu vou fazer o aleitamento materno, será que a língua do meu bebê é presa, né? Será que ele está com a língua presa? Será que precisa fazer alguma coisa? Como que eu cuido dos dentes do meu filho? A questão da chupeta. Como é que eu faço? Meu filho chupa dedo, como é que eu faço? Meu filho está roncando à noite, como é que eu faço? Então, hoje, a gente tem percebido uma mudança no perfil dos pacientes que nos procuram no consultório de odontopediatria, muito mais preocupados com a prevenção. É óbvio que num país com as dimensões do Brasil e com as desigualdades do Brasil, eu estou falando uma realidade de consultório privado. Agora, na periferia das cidades, né, principalmente das grandes cidades, nas pequenas cidades do interior, onde tem uma dificuldade maior de acesso, com certeza, até em função da dificuldade de acesso a uma assistência odontológica, muitas vezes o paciente vai a primeira vez no dentista já com muitos problemas nos dentes. E aí isso pode, aí até numa criança, afetar também o organismo de modo geral, levando a algo mais sério? Com certeza. Inclusive, é padrão num hospital, se um paciente vai passar por um procedimento cirúrgico complexo,
o médico já fala, ó, primeiro tem que cuidar dos dentes e depois nós vamos fazer esse procedimento. Porque senão eu posso ter problema no problema do procedimento cirúrgico que eu fiz, no tratamento que eu fiz, em função de uma infecção que essa pessoa tem na boca. Então, primeiro a gente precisa controlar a situação da saúde bucal para depois fazer o procedimento cirúrgico. Uma coisa leva a outra, né, Sim. doutor? Não tem como. E doutor, nesse quesito saúde bucal, a gente ouve muitos mitos. Escovação com flúor não pode ser sempre, não pode deixar a criança escovar com creme dental com flúor, ou tem que ser. Como é que é isso na prática, né? Vamos tentar diminuir esses mitos, trazer um pouco mais do que é verdade, né? Do que a ciência já provou, do que vocês que estão em consultórios aí sabem, né? Como é que é essa questão do flúor, né? Escovar com flúor? Pode, não pode? Criança pode? É só um dia? Pula 15 dias? Como é que funciona isso? Olha, eu adorei você ter tocado nesse assunto, porque hoje a gente vive a era da internet, das redes sociais. Inclusive, se não me engano, foi no mês passado, saiu uma publicação da Universidade de Oxford, que ele faz um levantamento em vários países no mundo, questionando aonde que as pessoas têm buscado informação. E aqui no Brasil, as pessoas recorrem, não só recorrem, mas eles confiam mais no que eles veem nas redes sociais do que o que eles veem na mídia convencional, tradicional. É muito o número de seguidores, né? Um médico que tem mais de 100 mil seguidores, mais de 1 milhão de seguidores. Pronto, não preciso de consulta, preciso daquilo que ele falou. É tipo isso, Exatamente, né? A pessoa tem, ela é um nível de confiança muito grande por parte da população em cima do que ele vê na rede social. Uhum. E na rede social não existe um filtro, né? Então a pessoa publica o que ela acha, não necessariamente o que há uma comprovação científica a respeito. Isso independente do número de seguidores que ele tem. Então a pessoa pode ter poucos seguidores e falar algo extremamente importante, ou ter muitos seguidores e falar algo extremamente importante. Isso não tem uma conexão, uma ligação entre o que a pessoa fala e o número de seguidores que ele tem. Então isso é super importante a gente pontuar. E aí, por que eu fiz essa introdução? Porque muito do que a gente vê postado nas redes sociais não tem ligação nenhuma com evidência científica, né? É uma opinião ou às vezes um achismo que alguém postou, às vezes nem precisa ser um profissional. Às vezes ele é um influenciador e aí ele fala alguma coisa a respeito de saúde bucal que não tem embasamento científico nenhum, mas como ele tem muitos seguidores, né, ele tem uma confiabilidade muito grande, as pessoas acabam adotando isso, sendo que não há evidência a respeito. Um exemplo, flúor. Né? Então, hoje, todas as evidências científicas que a gente tem disponível mostram o quê? E eu falei todas as evidências científicas, mas é importante também a gente pontuar que a ciência ela é mutável. Então, isso é o que vale para hoje. Talvez daqui a algum tempo isso possa mudar, e a tendência é que mude, porque a ciência funciona assim, né? Mas mostram que o flúor, ele é um composto importante para a manutenção da saúde bucal, principalmente dos dentes, né? Para combater a desmineralização dos dentes causada, né, pela cárie, e que ele é um medicamento seguro de ser utilizado dentro dos parâmetros que ele é normalmente utilizado, tanto na fluoretação da água de abastecimento público, como componente das pastas de dentes, do creme dental. Então, a pessoa deve usar pasta de dente com flúor, porque a pasta de dente com flúor, ela realmente combate a cárie, coisa que as pastas de dente sem flúor não fazem. E existem também pastas de dente com baixa concentração de flúor. E já está comprovado também que elas não funcionam. Então tem que ser a pasta de dente com aquela concentração convencional, que eu vou chamar de convencional, que seria de mais de 1000 ppm de flúor. Essa informação normalmente ela está numa letrinha bem pequenininha na caixa da pasta de dente. Isso varia do valor do creme dental? Menos flúor? Não tem nada? Não. É mais marca, então?
praticamente todas as marcas, elas têm a pasta de dente com flúor e sem flúor. Então, é só a gente optar pela pasta com flúor. Essa é a que realmente vai cuidar do nosso dente. Isso é para todas as idades, crianças, que a gente vê muito esse mito, né, das crianças, vai no odontopediatra para usar flúor, né? Inclusive tem isso, né? O pacote está incluso o flúor, o uso do flúor. Mas as pastas infantis com flúor também podem ser usadas diariamente, por exemplo. A dinâmica da cárie, ela funciona independente da idade. Então, é importante ter o acesso ao flúor. O cuidado que a gente tem que ter com crianças pequenas, o que seria uma criança pequena? Vou colocar bebê, que seria de 0 a 3, e pré-escolar, menor de 6 anos. Porque nessa faixa etária, ele pode engolir a pasta. E o ideal é que a gente escova o dente e depois cuspa o excesso, né? E a criança, você vai perceber, a hora que você coloca a pasta de dente, vai escovar de um bebê de 2 anos, por exemplo, 3 anos, a hora que você começa a escovar, ele já está chupando toda a pasta. Ainda mais se ela for docinha. Ainda mais se ela for docinha. Então, o cuidado que a gente vai ter é usar uma pasta de dente com flúor, mas colocar pouquinha pasta na escova. O que é pouquinha? É 1 grão de ervilha. Uma criança menor ainda, 1 grão de arroz. É bem pouquinho mesmo. É só para a criança, o dente ter acesso ao flúor. Tá? Mas então usar sempre a pasta de dente com flúor. Com esse cuidado para as crianças que não cospem. Evaristo, eu abri aqui a nossa entrevista falando que você é diretor do Conselho Federal de Odontologia e agora você pontuou vou chamar aqui de fake news, né, da saúde bucal na internet. Como é que o Conselho vem trabalhando isso? Vocês têm alguma forma aí de tentar fazer com que isso diminua nas redes sociais? A gente sabe que isso existe em qualquer lugar, né? Não só quando a gente fala de saúde bucal, mas especificamente o Conselho. Como é que vocês vêm trabalhando isso? E o que é para Mato Grosso ter um representante, né? Hoje, você, como diretor, né, num cargo alto dentro do Conselho, como é que é isso para o nosso estado também? O Conselho Federal de Odontologia, esse ano, ele passou a encarar de uma forma mais, vamos dizer assim, mais aguda em relação a essas fake news que estão aí sendo vinculadas na internet. Por quê? Porque a nossa preocupação é com a odontologia, com o bom nome da odontologia e com a sociedade. Então, se você tem notícias ou algum tipo de informação errada sendo passada nas redes sociais, isso pode fazer mal para a população e pode fazer mal para o nome da odontologia. Então, a gente, até numa ação pioneira esse ano, o Conselho Federal de Odontologia procurou a SBPQO, que é a Sociedade Brasileira de Pesquisa em Odontologia, que é um grupo referência de pesquisadores do Brasil em odontologia, que na verdade é um braço de uma associação internacional de pesquisa odontológica no mundo, e fizemos um trabalho conjunto. Na ocasião, estava sendo veiculada uma notícia que a pessoa ia fazer a remoção de uma restauração de amálgama, que é aquela restauração prateadinha, que se usava bastante há uns tempos atrás. Hoje em dia, os pacientes e os profissionais têm preferido usar o material branquinho da cor do dente, que é a resina, né? Mas o que a notícia falava? Que a pessoa tinha que ficar internada, tomando soro, e o dentista se paramentar de uma forma bem exagerada para fazer uma remoção de uma restauração de amálgama. Porque se não fizesse isso, teria uma chance de contaminar o paciente, o profissional, de uma forma muito exagerada que não condiz com a realidade. Então, nós construímos um documento e, além do documento, construímos postagens para que fossem publicadas na rede social e que fosse difundido pelos colegas também. E a resposta que a gente teve foi muito positiva. Assim que a gente publicou, primeiro que choveu comentário parabenizando o Conselho pela postura, né, de ajudar a esclarecer para a população e esclarecer também para os profissionais, porque alguns profissionais que talvez não tenham acompanhado a ciência, vê uma postagem dessa e acha que é verdade e acha que ele precisa seguir esse mesmo padrão. Então, o Conselho agiu
junto com os pesquisadores brasileiros, que também, nesse sentido, a odontologia brasileira é das melhores do mundo, se não a melhor, né? Na qualidade dos pesquisadores, dos profissionais que a gente tem. Então a resposta foi muito positiva, muitos comentários e também muitos dentistas repostando, né? Mostrando como eles valorizaram essa ação do Conselho. Já em relação à minha participação no Conselho, com certeza é motivo de orgulho para a odontologia mato-grossense. Não porque eu estou lá, mas porque tem um dentista de Mato Grosso, né, participando da diretoria do Conselho. E a gente demorou mais de 50 anos para conseguir isso. O Conselho tem mais de 55 anos e eu fui o primeiro cirurgião dentista de Mato Grosso a ocupar esse cargo. Então demorou para a gente chegar lá, mas não foi algo que eu conquistei sozinho, né? É uma construção que veio de anos e anos e acabou culminando eu estando, né, nessa oportunidade que veio o convite para integrar a diretoria do Conselho. Mas isso eu acho que mostra também a maturidade da odontologia mato-grossense, tanto em nível institucional, né, do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, como da odontologia de uma forma geral. Hoje, né, no Mato Grosso, a gente tem faculdades de odontologia, temos programas de pós-graduação, né, de mestrado e doutorado em odontologia. Então, não só a gente ensina odontologia, como a gente produz ciência em odontologia. E eu acho que isso tem tudo a ver com esse momento, né? Então, não foi foi uma conjuntura de fatores que foram bastante favoráveis para que isso acontecesse. Muito bem, parabéns então aí para você e para a odontologia aqui de Mato Grosso. Estamos caminhando para nossas considerações finais. Vou deixar aqui aberto então para o senhor pontuar mais uma vez a importância da saúde bucal, da escovação, né, de ir ao dentista com mais frequência, né, procurar o profissional de qualidade aí para cuidar da saúde dos dentes e, consequentemente, cuidar da saúde do corpo. Sim, eu acho que alguns pontos importantes a gente já frisou, que é quando que começa o cuidado com a saúde bucal? A partir do nascimento ou antes disso, né? Então, a gestante, procure o seu cirurgião dentista, faça um check-up da sua saúde bucal para que você ajude a ter uma gestação tranquila, né? E assim que nascer o bebê, leve ao cirurgião dentista também, para que ele atue na promoção de saúde, da saúde bucal do seu filho, para que ele tenha uma chance menor de ter cárie, de ter que usar aparelho, enfim. Trabalhando com a prevenção, a gente sempre tem um resultado melhor. E já os adultos, né, adultos e idosos, vão regularmente, procurem o seu cirurgião dentista. Assim como a gente faz o check-up da nossa saúde, a gente deve fazer o check-up da nossa saúde bucal. Porque se a gente procurar o dentista só quando a gente percebe que tem um problema, às vezes o tratamento é mais complicado do que se a gente tivesse ido antes de perceber o problema, porque o dentista consegue perceber quando ele ainda está numa fase mais inicial e tem um tratamento mais tranquilo. Tá, então, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o professor do mestrado e doutorado em Ciências Odontológicas Integradas da Universidade de Cuiabá, a Unic, e também diretor do Conselho Federal de Odontologia, Evaristo Volpato. Muito obrigada pela tua participação aqui no RDTV e muito obrigada pelas informações. E a você de casa aí, mais um alerta, né? Má higiene bucal, então pode causar doenças no coração e é melhor sempre a prevenção. Procure o seu dentista com mais frequência, né, doutor? Isso aí. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.